E o povo passou a vivenciar numa dubiedade, ao ponto de não saberem mais a quem servir, se a Deus ou se a Baal. O tempo em Samaria era de crise política, crise social e crise espiritual. Mas quando a terra do norte estava em um tempo de crise, então Deus resolveu levantar alguém. A partir do versículo de número 1, a gente vê quem foi que Deus resolveu levantar. Então, Elias, o homem que Deus tinha resolvido levantar, se chamava Elias. Mas o tempo em Samaria era de crise. Mas Deus resolveu levantar Elias. Mas o tempo era de crise. Mas Deus resolveu levantar Elias. Porque quando Deus quer levantar alguém, ainda que o tempo seja de crise, esse tempo não pode impossibilitar que Deus levante quem Ele quer levantar. Mesmo que o tempo seja de crise, esse tempo não pode impedir que Deus levante quem Ele quer levantar. Se Deus resolveu te levantar, o tempo de crise não pode ser barreira. O tempo de crise não pode ser uma impossibilidade para Deus te levantar. Então Deus resolveu levantar Elias. Elias, o tisbita. Essa expressão, o tisbita, primeiro, é de endereço, porque o texto está nos mostrando de onde Elias era oriundo. Então, essa expressão é de endereço. O homem que Deus tinha resolvido levantar, ele tinha um endereço. Porque Deus não vai levantar quem não tem um endereço. Porque existem pessoas que a gente não sabe aonde ele congrega, quem é o pastor dele, aonde ele dizima, aonde ele oferta. E ele diz ser levantado por Deus. E Deus só levanta quem tem um endereço. Elias tinha um endereço. Segundo, a expressão tisbe é de uma localização geográfica. Aqui é o texto nos mostrando de onde Elias era oriundo. Elias era oriundo de Tisbe. Por isso a expressão o tisbita. Tisbe era um lugar pequeno. O homem que Deus tinha resolvido levantar, ele morava em um lugar pequeno. Mas Deus tinha decidido levantar Elias. Mas Elias morava em um lugar pequeno. A geografia era pequena, mas Deus tinha resolvido levantar Elias. E quando Deus está decidido levantar alguém, para Deus pouco importa o tamanho da geografia. Para Deus pouco importa o tamanho do lugar que está a planta dos teus pés, se é pequeno ou se é grande. Se Deus resolveu te levantar, Ele vai te levantar, independente do lugar que você está. Para Deus pouco importa se o lugar que você está é grande ou é pequeno. Se Ele decidiu te levantar, Ele vai te levantar.
Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Primeiro, essa expressão dos moradores é uma expressão de que não era só Elias que morava naquela região. Dos moradores é uma expressão de que havia mais gente. Então, da onde Deus tinha levantado Elias, tinha mais pessoas. Mas no meio dos moradores de Gileade, Deus escolheu Elias. Você não está aqui porque você é melhor. Você não está aqui porque você é bom. Porque da onde Deus te tirou tinha mais gente, mas Deus escolheu você. Quem sabe alguns dos que estão lá, se estivesse no nosso lugar, até fazia melhor do que a gente, mas Deus escolheu você. Segundo, essa expressão dos moradores de Gileade. Gileade é a região dos montes de Israel. Elias morava em Tisbe, localizada em cima dos montes. O homem que Deus decidiu levantar, Deus foi buscar ele em cima dos montes. Deus não foi atrás de Elias, porque Deus não vai atrás de ninguém. Deus já sabe aonde todos estão. Quando Ele quer levantar, Ele só vai buscar. E Deus foi buscar Elias em cima dos montes. Porque o homem que Deus tinha decidido levantar, ele estava em cima dos montes. E monte, contextualizando, monte simboliza a oração. Porque o homem que Deus decidiu levantar, Deus só vai buscá-lo na oração. Aquele que Deus resolveu levantar, Deus não vai buscar ele em qualquer lugar. Deus só vai buscar ele na oração. Aquele que Deus resolveu usá-lo como uma ferramenta em suas mãos, Deus só vai buscá-lo na oração. Aquele que Deus vai levantar para ser um instrumento em suas mãos, Deus só vai buscá-lo na oração. Aquela que Deus resolveu levantar para influenciar e não ser influenciado, Deus só vai buscá-la na oração. Aquele que Deus vai levantar com poder e autoridade, Deus só vai buscá-lo na oração. Aquele que Deus resolveu levantar para profetizar contra um reinado corrupto, que era o reinado de Acabe e Jezabel, Deus só vai buscá-lo na oração. Aquele que Deus resolveu levantar para profetizar e não se misturar com os profetas de Baal, Deus só vai buscá-lo na oração. Ei, Joe, Messi, Giminahassi, Big Lucy Caminon. Se você quer ser usado por Deus, você precisa estar na oração. Tem muita gente que quer ser levantado por Deus, mas não ora. Ele quer ser usado por Deus, mas não ora. Ela quer ser uma instrumentalidade na mão de Deus, mas tem oração e ela não vem orar. Tem oração e não ora. Existem pessoas que têm o desejo de serem usadas por Deus, mas não ora. E aqueles que Deus vai levantar com poder e autoridade,
Deus só vai buscá-lo na oração. Quando Deus buscou Elias nas cadeias montanhosas de Gileade, então Deus deu uma missão para Elias: profetizar para Acabe, a rainha Jezabel, e 850 profetas. E Elias era apenas um. Porque quando Deus quer levantar alguém para revolucionar, Deus não precisa de muita gente. Basta apenas um. Um que está em Gileade, um que ainda ora, um que ainda jejuma, um que ainda lê a Bíblia, um que ainda consagra a sua vida a Deus. Basta apenas um. Quando Deus quer, basta apenas um. Quando Deus dá a missão para Elias, ele desce das cadeias montanhosas e se apresenta a Acabe. E quando ele se apresentou a Acabe, ele disse: vive o Senhor, o Deus dos exércitos, em cuja presença eu estou, que por esses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui Elias estava profetizando. E veja como Elias ele começou a sua profecia: vive o Senhor, o Deus dos exércitos. A primeira coisa que você precisa ter é essa convicção quando você abrir a sua boca para profetizar: que o Senhor, o Deus dos exércitos, vive. Você precisa ter essa convicção, porque existem pessoas que profetizam e não têm essa convicção. Por isso aquilo que profetiza não se cumpre, porque não tem a convicção de que o Deus dos exércitos está vivo. Segundo, ele disse: em cuja presença eu estou. Elias não estava apenas profetizando, mas ele estava na presença daquele que iria fazer a profecia se cumprir. Então não é só abrir a boca aleatoriamente e profetizar. É preciso estar na presença daquele que vai fazer a profecia se cumprir. Não é só abrir a boca e dizer: eu profetizo que nesse vale vai ter vitória. Eu profetizo que a bênção está lá na tua casa. Não é só profetizar, mas é também estar na presença daquele que vai fazer a profecia se cumprir. Porque tem muita gente que é bom para profetizar, mas ele tem dificuldade de estar na presença de Deus. Elias profetizou, mas ele disse: em cuja presença eu estou. Que por esses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando Elias profetizou, versículo de número 2, veio a ele a palavra do Senhor. Veio a ele a palavra do Senhor. Porque Deus tem uma palavra para quem não se corrompeu. Deus tem uma palavra para quem não se misturou ainda com os profetas de Baal. Deus tem uma palavra para quem não aceitou o convite de Jezabel ainda para se assentar na sua mesa. Deus tem uma palavra para quem não aceita o sistema corrupto e diabólico de Jezabel. Deus tem uma palavra para você nessa noite.
Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu sei que eu já comecei a pregar, mas Deus está falando com alguém agora. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Bebe no Siquémia. E a palavra do Senhor que veio foi, Deus disse a Elias: sai-te daqui e vira-te para o Oriente. Essa expressão de Oriente é de direção. Deus diz: você vai sair daqui, do meio deles, e você vai para o Oriente. Pega essa direção. A direção é essa aqui, Elias. Vai nessa direção. A direção é essa aqui. Por que Deus não perguntou a Elias se Elias queria ir? Porque o profeta era de Deus. E quando o profeta é de Deus, quem manda no profeta é Deus. Deus não precisa perguntar se o profeta quer ir. Quem manda no profeta é Deus. E ele disse: a direção é essa aqui. Vai-te para o Oriente. A direção é essa aqui, meu filho. A direção poderia não ser a que Elias queria ir, mas era a que Deus estava dando. Essa direção pode não ser a que você quer ir, mas é a que Deus está te dando. Então você precisa ir na direção que Deus está te dando. Ainda que não seja a direção que você queria ir, mas é a melhor direção. Emande o rece que bino benorra voaci é bibino que esse que anorra mi eu vou. Ei de come ne relove esse que menia love esse. Não retroceda. A direção que Deus está te dando é melhor do que a que você quer ir. Vai na direção de Deus. A direção é essa aqui. Vai na direção que eu estou te dando. Ainda que tenha alguém lhe dizendo, mas a outra direção é a melhor. Vai na direção que eu estou te dando. Porque se você for na direção que eu estou te dando, eu sou contigo. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou na sua frente. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou aplanando o caminho para você passar. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou abrindo as portas para você passar. Se você for na direção que eu estou te dando, a macumba não vai pegar. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou tirando as pedras de tropeço do seu caminho. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou prosperando o teu caminho. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou jogando por terra os seus adversários. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou com os céus abertos, amor, não vou assim. Se você for na direção que eu estou te dando, ninguém vai poder lhe resistir. Vai na direção que eu estou te dando. Ei de sugmesse que andou, bem de que amube neve a sucamame nobnécia, me que dou que me sucoma no rache. Ainda que você não esteja vendo nada agora, porque o nosso problema é que a gente quer ver alguma coisa na hora. Ei que me isso amoria. Mas essa direção que Deus está lhe dando é a melhor. E Deus não está vendo sol agora.
Ele está vendo lá na frente. Vai na direção que eu estou te dando. Vai-te para o Oriente. Indo nessa direção, você vai para o Querite. Quando você chegar lá, se esconde. Eu quero que você fique escondido. Essa expressão é de vontade de Deus. Quando você chega lá, se esconde. Expressão de vontade de Deus. É a minha vontade que você fique escondido. Eu quero que você fique escondido. Aí não adianta querer aparecer, quando a vontade de Deus é que você fique escondido. Não vai adiantar nada querer se aparecer quando é a vontade de Deus que você fique escondido. E tem muita gente que não entende isso. Ele quer aparecer de qualquer jeito. Ele quer aparecer de qualquer forma. Ela quer mostrar que chegou. Ela quer mostrar serviço. Mas quem está escondido pela vontade de Deus, ninguém acha, irmão. Quando você chegar no Querite, se esconde. Vai para o Querite. Aí Deus disse assim: porque eu já ordenei aos corvos que ali eles te sustentem. Primeiro, eu já ordenei aos corvos que ali, essa expressão ali é de lugar. Eu dei uma ordem para os corvos que eles te sustentem no lugar para onde eu estou mandando você ir. Se você estiver no lugar que eu quero que você esteja, eu vou te sustentar. Sabe por que tem crente hoje que ele não está vendo mais a provisão de Deus? Porque ele não está onde Deus quer que ele esteja. Deus fala com ele: você vai e fica ali. Ele fica lá. Fica ali, ele está para lá de Bagdá. Você precisa estar aonde Deus quer que você esteja. Você precisa estar no lugar certo, para que você veja do céu vindo aquilo que você precisa. Se você está no lugar onde Deus quer que você esteja, não precisa se apavorar, não precisa ficar angustiada, não precisa ficar perturbado. Fique tranquilo, porque estando aonde Deus quer que você esteja, Ele vai te sustentar. Eu já ordenei aos corvos. Essa expressão corvos é plural. Ali eles te sustentem. Então o que ia chegar para Elias no Querite não era apenas uma coisa. Deus não ia sustentar Elias apenas com algo, com alguma coisa. Deus ia sustentar Elias com mais de uma. A expressão corvos é plural. Eu só posso lhe dizer que eram mais de um. Não posso lhe dizer que eram mais de dois. Mais de um, eu lhe garanto que era. Então o que vai chegar nesse Querite da sua vida é mais de uma coisa. É mais de uma bênção. É mais de uma vitória. Porque Deus já ordenou aos corvos. Eu já ordenei aos corvos que ali eles te sustentem. Elias, eu já ordenei aos corvos.
vai para o Querite, porque eu já dei uma ordem para os corvos ao teu respeito. E ordem de Deus não pode ser revogada. Uma ordem de Deus, ela não torna atrás. Uma ordem de Deus, ela se cumpre no tempo e no espaço, na íntegra, porque é uma ordem divina. Eu já liberei uma ordem ao seu respeito. Descansa o seu coração nesse Querite, porque eu já liberei uma ordem para você. Fica tranquilo, tranquila nesse Querite, porque eu já liberei uma ordem para você. Já há uma ordem liberada para você. Já há uma ordem liberada para você. Você entrou aqui nessa noite para ouvir isso. Já há uma ordem liberada para você. Já há uma ordem liberada para você. Em comum sagamum ramaio cheia, de clando ramaia shugmi no robinei, emisso ando que anu abuine, emisso cando iminu aloia cheia. Os homens não resistem uma ordem de Deus, os demônios não resistem uma ordem de Deus. Já há uma ordem liberada para você. Eu já ordenei aos corvos que ali eles te sustentem. Deixa eu explicar uma coisa. Olha a expressão do texto. Vai para o Querite, que eu vou te sustentar. O sustentar de Deus aqui não era dar a Elias o que ele queria, mas o que ele precisava. Porque a princípio nesse Querite Deus não vai te dar o que você quer, mas aquilo que você precisa. O que é que Elias precisava? Pão e água. E foi o que Deus sustentou ele, com pão e com água. Segundo, Elias comia pão com carne e bebia da água do ribeiro. Terça-feira, Elias comia pão com carne e bebia da água do ribeiro. Quarta-feira, comia pão com carne e bebia água do ribeiro. Quinta-feira, pão com carne, água do ribeiro. Sexta-feira, pão com carne e água do ribeiro. Sábado, pão com carne e água do ribeiro. Domingo, pão com carne e água do ribeiro. A princípio, Deus, Ele vai te dar o que você precisa, Ele vai te sustentar com o que você precisa, e não com aquilo que você quer. Porque o que Elias precisava era comer, e pão com carne já servia. E Deus disse a Elias: eu já ordenei aos corvos que ali eles te sustentem. Essa expressão "eu já ordenei" é de uma conversa, porque quem dá uma ordem também está conversando. Então quando Deus disse "eu já ordenei", Deus estava dizendo: Elias, eu já conversei com os corvos ao teu respeito. E a primeira coisa que eu disse aos corvos era onde você ia estar. Eu já passei para os corvos o endereço da onde você vai estar. E o que é seu vai chegar no seu endereço. Ei, Manu Raceia, descansa o seu coração, porque os corvos já conhecem o teu endereço. E o que é seu vai chegar no seu endereço. Você não precisa ficar atordoado, procurando por aí, porque o que é seu vai chegar no seu endereço.
A segunda coisa que eu disse para os corvos, Elias, foi o teu nome. Os corvos já conhecem o teu nome. O que é seu vai chegar no seu nome. Terceiro, eu já ordenei aos corvos que ali eles te sustentem. A terceira coisa que Deus estava dizendo, quando ele falou, eu já ordenei aos corvos, é de que ele estava dizendo aos corvos que os corvos levassem pão com carne para Elias. Existem algumas razões por que Deus usou os corvos. No meio de de muita gente naquela época, porque Deus usou os corvos. Existem algumas razões porque Deus usou os corvos. E a primeira é porque os corvos são pequenos. Deus não usa quem é grande, não na estatura física, mas aqui. Deus só usa quem é pequeno. Segundo, porque segundo a ciência que estuda as aves, os corvos, eles têm uma estrutura óssea de 1,8, é mais ou menos isso aqui. Uma estrutura pequena. Por isso Deus resolveu usar os corvos. Porque eles tinham uma estrutura pequena. Para nos mostrar que quando Ele quer usar, Ele usa quem Ele quer. Não desanime, porque a sua estrutura é pequena. Deus quer lhe usar, mesmo com essa estrutura pequena. O camune revociminécia, vognu ramurra churrame revorraci. Deus quer lhe usar, mesmo com essa estrutura pequena. Terceiro, segundo a ciência que estuda as aves, a velocidade de um corvo é de 80 quilômetros por hora. Se Elias tivesse a oportunidade de conversar com Deus e dizer a Deus que o que ele estivesse precisando viesse por uma outra ave, Elias diria a Deus, manda pão com carne por uma águia. Porque a velocidade de uma águia é de aproximadamente 300 quilômetros por hora. Então o que ele queria ia chegar rapidinho. Mas o que a gente quer não chega na velocidade que a gente quer. Chega na velocidade que Deus quer que chegue. Por isso Deus escolheu os corvos. O que é seu está chegando, está vindo a 80 quilômetros por hora, mas está vindo, mas está vindo, mas está vindo, mas já está a caminho, mas já está vindo, a sua vitória já está vindo, a sua bênção já está vindo, mas pastor, está demorando, é porque são os corvos que estão trazendo, eles estão vindo a 80 quilômetros por hora, e está demorando para você, mas para Deus está dentro da velocidade que Ele quer, vai chegar no tempo certo, vai chegar na hora certa. Eu vou dizer uma coisa e encerro. Mas uma das razões por que Deus usou os corvos. Porque Deus disse a Elias, quando você for para o Querite, se esconde. Eu quero que você fique escondido. Por que que Deus usou os corvos? Os homens, se os homens fossem levar pão com carne para o profeta,
ao levar pão com carne e deixar para o profeta, voltando, eles deixariam as pegadas. E Elias poderia ser encontrado por causa do rastro. E como foi Deus quem escondeu, ninguém vai achar. Aí Deus disse, eu vou usar os corvos, porque os corvos não deixam rastro. O homem deixa rastro, mas os corvos não deixam rastro. Para você, Deus não vai usar os homens. Para você, Deus vai usar os corvos. Porque os homens deixam rastro, mas os corvos não deixam. Sabe quem são os homens? São aqueles que vão na tua casa e lhe dão alguma coisa. E quando saem dali, olha lá. Se eu não desse, uma hora dessa eu estava passando fome. Se eu não levasse, uma hora dessa eu já estava morto. Deus vai usar os corvos. Porque quando os corvos levarem, e alguém disser assim, viu? Chegou alguma coisa lá na casa dela. Será quem foi? Aí os corvos, foi Deus. Foi Deus. Os corvos não batem no peito dizendo foi eu. Os corvos dizem foi Deus. Foi Deus. Reconhecendo que ele levou porque Deus mandou. Porque Marcicanorrécia, mas quem deu foi Deus. Foi Deus. Prepare-se porque os corvos vão visitar a sua casa. Os corvos vão te visitar nesse querite. Os corvos vão levar o que Deus está mandando. Vai de cominar raceia. Coloquem-se de pé. Megandorro sigamúria xéria. Meriganduru que abaria sourimi que anchominesse, ebendo comine assuri cando hominei, ebendo lomineste que minti cominúcia. Fecha os teus olhos por um minuto, emende convinarra subenécia, alabando que me toque messe que apure mirigai. Ó Deus Todo-Poderoso, essa foi a palavra que o Senhor me autorizou, essa foi a palavra que o Senhor me disse, prega, ó Deus Todo-Poderoso, e eu entreguei a sua palavra como ela é. Deus eterno, visita os teus filhos agora, visita com a sua presença, visita com o seu poder, visita com a sua autoridade, renova o teu filho agora, renova a tua filha agora, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Deus Todo-Poderoso, aumenta a fé do teu filho nesse querite, para que ele possa crer que os corvos do Senhor vai visitá-lo, que os corvos do Senhor vai chegar, que a tua providência está vindo, que os céus estão abertos, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Ei, Bacuminu, Rassuba, Nuramai. Eminde colma no raciminécia, amou-se que antou-lhe que ovúcia, visita essa enfermidade agora e arranca